Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos para o vídeo de 279. Então, é lógico que há muito ainda que esmiuçar nesse tema anterior aqui, né? Mas se fôssemos assim falar o que ainda temos para falar, né, para dizer aqui, ficaríamos só nesse tema. Então, vamos perpassar assim, né, tratando de um pouquinho, né, de outros, porque o esmiuçamento é assim mesmo. Então, na questão 83, Kardec diz assim, ó: de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas, né? Então, de todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas, que são as manifestações físicas inteligentes e também, por que não, espontâneas em determinados casos. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila, ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, né? Às vezes, o vento, uma rajada de vento, entra no ambiente e, por ser uma rajada, é como se fosse um ciclone. Então, bate ali no ventilador e roda as hélices do ventilador. A pessoa olha, crê em Deus Padre. E quem é Deus Padre? Processo natural. Aquilo ali é provocado pela própria natureza, não tem nada a ver. Então, Kardec aqui está nos orientando. Ó, um animal escondido. Eu já contei esse caso aqui do animal, de um ratinho, né? Eu já contei isso. E um dia eu estava há muitos anos atrás, eu estava no meu quarto assim, preparado de psicografia, e tinha umas latas lá num cantinho assim desse quarto. E antes de começar a psicografia, eu comecei a ouvir uns barulhos lá nessas latas. Em vez de eu levantar, ir lá, ver o que era e tudo mais, tal, associei que era espíritos das trevas. Nessa hora a gente joga culpa em todo mundo, menos na leiguice da gente, né? Nessa hora a gente joga culpa em Deus, a gente joga culpa nos espíritos das trevas, a gente joga culpa no capeta, no demônio, né? Porque isso não existe, a gente pode falar, é mesmo mitologia. A gente joga culpa no patrão, nos empregados, a gente joga culpa no governo, no presidente, a gente joga culpa em todo mundo, mas menos na gente. Então, em vez de eu me levantar e ir até as latinhas lá, né, e ver o que estava acontecendo, eu fiquei sentado ali e orando. Olha que ignorância.
Ai, nossa senhora, tenho que ter vergonha de contar essas coisas. Mas eu conto, não tem vergonha mesmo, com relação a esse sentido. E eu, rogando aos benfeitores espirituais, para que afastasse daquele local aqueles espíritos das trevas que estavam ali me atrapalhando na psicografia. E rezei, pedi para os guias e continuou do mesmo jeito, o barulho nas latas. Aí parecia que as latas mexiam mesmo. Jesus amado, mas não é possível. Aí fiquei nervoso, falei, eu não vou psicografar também hoje, não. Os espíritos de luz não dão atenção para o que está acontecendo aqui dentro do meu quarto aqui. Onde se viu isso? Falta de respeito comigo também. A hora que eu vou, que eu me levanto assim, né? Que eu olho lá assim, um ratinho com as orelhinhas desse tamanhozinho assim, olhando para mim, fazendo assim com as orelhinhas. Que eu fui lá, era uma ratazana que estava no meio daquelas latas, fazendo todo aquele barulho. Mas Kardec está orientando aqui. Então, olha só para você ver. É que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila, ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo, sem que ninguém perceba um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc., né? Eu não me esqueço que quando mais criança assim, tinha lá meus 9 anos mais ou menos, nós morávamos numa cidade que era próximo ao cemitério daquela cidade. E a minha mãe, eu não sei por qual motivo assim, mas acho que era alguma perturbação, né, que perturbava ela, coitadinha. E ela tinha algumas disfunções assim, sabe? Né? E o vento dava naquelas praquinhas que eles colocavam nas covas assim né, dos defuntos lá no cemitério, porque a casa era encostada praticamente no muro do cemitério. E o vento dava naquelas praquinhas e lá de casa a gente ouvia as praquinhas, né? Blim, 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 blim. Minha mãe pegou na orelha do meu pai, no bom sentido, perturbou ele tanto que nós tivemos que mudar de perto do cemitério. Tivemos que mudar. Minha mãe dizia que era espírito ruim que estava fazendo aquilo. E na verdade era o vento. O vento que batia naquelas praquinhas. Aquelas que é tudo solta, né? Um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Porque, gente, a malícia dos brincalhões de mau gosto é a coisa mais fácil do mundo, né? Montar essas armadilhas para enganar as pessoas. Então, por exemplo, você está sentado assim, tudo tranquilo, sem que ninguém perceba, entendeu? Com o teu próprio joelho mesmo, você pode levantar a mesa um pouquinho, soltá-lo de uma vez para ela bater no chão. Tuc! Você ergue o calcanhar, automaticamente levanta-se o joelho, levanta a mesa um pouquinho, pam, solta. As pessoas falam, nossa, que é isso? Que é isso? Charlatão, mistificador, impostores, ali através daquele
impostor também no corpo físico, que é o médio brincalhão. Agora, por que o médio está brincando daquele jeito? Porque não estuda. É um meia boca. Pegou e começou no espiritismo através de romance. Você entendeu? Romance. Romance não é espiritismo. Romance é história pessoal. Isso Emmanuel é quem disse através do Chico Xavier. Romance não é espiritismo. Isso Emmanuel disse quando ele estava escrevendo 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Você parou para pensar que é 5 obras, igualzinho às 5 obras básicas da doutrina? 5 e 5. Então, muitas pessoas apaixonadas pelas obras de Emmanuel, através do Chico, muitas vezes disse, mandou recado às pessoas, falou, romance é uma coisa, as obras básicas, o espiritismo é outra coisa. Não confundam. Leiam os romances, mas nunca se esqueçam de consultar e de estudar as obras básicas. Eu acho que eu sou, sabe, eu acho, não sei, eu acho que eu sou muito punho de ferro, você entendeu? Porque eu bato nessa tecla. Eu não fujo de Kardec, por mais que eu estudo tudo quanto é outros livros, mas nenhum se assemelha às obras básicas. A base é Kardec. Ande conforme as 5 obras básicas, pratique, haja de acordo, que a pessoa não precisa de mais nada. Agora, esses que ficam, estudam uma coisa aqui, estudam outra coisa ali, estudam uma coisa aqui, estudam outra coisa ali, está dando tiro no escuro. Ah, mas ele está me alinhando conhecimento. Mas já estudou as obras básicas primeiro? Já. Já colocou em prática? Não. Ou então está dando tiro no escuro. Então, olha só para você ver. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto, né? Quantas pessoas têm essas histórias que eles inventam a respeito de cemitério, né? Caveira. Namorei uma moça, conheci uma moça e pedi para levá-la em sua casa e de repente ela para em frente ao cemitério e me disse que ali é que ela morava. Aí que eu percebi que ela já havia morrido. Isso é tudo palhaçada, né? Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial. Nós temos que entender outra coisa, olha só. Quando durante o dia o sol muito quente dilata a estrutura, né? Dilata a ferragem do ambiente, dilata os tijolos por dentro, as moléculas. O calor interfere nas moléculas, nos caibros do recinto, nas telhas. O calor do dia superaquece a laje,
a ferragem, o cimento, o concreto. Tanto é que em certos lugares tem até aquelas rachaduras na parede, né? Que nós consideramos como dilatação. Então, os médios sérios sabem que todos os estalidos nas paredes, à noite, no telhado, nos tijolos, isso tudo tem que ser analisado, porque pode ser que aqueles estalidos ali seja proveniente do excesso de calor que durante o dia armazenou, dilatou todas aquelas moléculas e que à noite, devido à temperatura mais fria, está contraindo. E ao contrair, trec. Então, se as pessoas não têm conhecimento, espírito querendo comunicar comigo, ó o barulho do telhado, ó. E isso tem que ser analisado também, porque pode acontecer de morcegos estar rondando lá dentro do telhado, do forro, e as pessoas não atinar nesse momento. Tem milhões de formas desses fenômenos natural acontecer. E que a pessoa, por falta de conhecimento, imagina ser a manifestação de algum espírito. E também vice-versa. Por ele não ter conhecimento, às vezes, de fato, é uma manifestação. É uma comunicação. É uma manifestação física e inteligente. Que às vezes até é espontânea. Mas ele, por não ter conhecimento, né? Por exemplo, em casa, as pessoas às vezes de repente falam assim: nossa, mas aqui em casa o que quebra de prato e o que quebra de copo e de xícara não está escrito. Isso tudo tem que ser analisado. Isso tudo tem que ser analisado. Primeiramente, tem que colocar ali um acho que é sismólogo, não sei, acho que é sismólogo mesmo, para ver a terra ali se tem algum tipo de trepidação, né? Para ver se tem uma corrente de ar que entra, para ver se a pessoa foi imprudente e deixou a xícara ou o copo próximo a um lugar que escorrega. Depois que descarta tudo isso, aí tudo bem. Aí vamos procurar estudar. Um amigo meu em São Paulo precisou mudar de uma casa porque sua mulher dizia que aquela casa era assombrada. Porque o dia todo e a noite toda um barulho ela ouvia. Como se fosse o barulho de um trem passando em cima da casa. O dia todo e a noite toda. E muitos móveis, talheres, algumas coisas assim, se quebrava. Quando aquele barulho daquele trem passava na cabeça dela.
mas muitos talheres quebrou, copos e muitas coisas. Aí depois que ele mudou, fui visitá-lo na outra casa, né? Aí eu peguei e falei para ele assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você procurou saber o porquê que aqueles fenômenos lá na sua casa acontecia? Não. Eu acho que eu já descobri o porquê que xícaras e copos se quebravam. E a sua mulher ouviu o barulho de um trem. Ele falou, mas como assim? Olha, você se esqueceu que embaixo da sua casa passava o metrô Barra Funda, sentido Itaquera? Taquera, Barra Funda? Luiz do céu, pelo amor de Deus, por que você fala isso agora? Eu falei, não, vocês nunca me perguntou nada? Então, quando o trem, né, o metrô passava lá no subsolo, tremia tudo. Xícara, copo, caía tudo pro chão. E ninguém atinava isso. Eu acabei descobrindo isso para ele. Então a gente tem que ficar esperto com as coisas, porque nós não temos aparelhos capazes de detectar quando uma placa tectônica se movimenta, né? Que é aqueles aparelhos do sismógrafo, né? Nós não temos aqueles aparelhos. E nós sabemos que 24 horas no mundo todo ocorre terremotos de 1 ponto até 9 pontos na escala Richter. De 1 a 9. Então, 1, 1,5, 2 é imperceptível aos nossos olhos, mas não passa despercebido aos objetos, os móveis, onde eles tremem, as vidraças tremem, copo, xícara, não derruba a casa, não quebra tudo, mas treme. Isso é 24 horas, existe terremotos no mundo. Terremotos acontecem no mundo não é só quando eles anunciam houve um terremoto nas ilhas tal, 7,9 na escala Richter. Não, que isso? E os ventos? E as rajadas de vento? E outros gases que nós desconhecemos? Então Kardec nos orienta a respeito disso. Do caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permite sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo. Aqui Kardec já está nos orientando que os estalidos, as pancadas, de fato, das manifestações físicas inteligentes e também espontâneas, podemos assim acrescentar,
são diferentes dos estalidos falsos e também dos estalidos e das crepitações do fogo. É diferente. Quando é de ordem dos espíritos, o som é oco. O som que nós ouvimos ocorre dentro da parede. É aquele som oco. Quando o estalido ocorre na madeira, nós percebemos, nós sabemos que é dentro da madeira. Na porta, é dentro da porta. No teto, é dentro do teto. Não é do lado de fora. Tá. Entendeu? Só que essa pessoa tem que ter percepção para observar tudo isso, porque é não percebendo isso que a pessoa é mistificada. Vamos para o próximo vídeo.